Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na aula 3 e nós vamos falar um pouco das doenças da descompressão. A gente vai passar um pouquinho também pela atmosfera, né? Que é a camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. Nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,1% de outros gases, tá certo? A gente vai falar aqui na nossa disciplina somente da troposfera, porque é onde transitam aviões, helicópteros e balões. Ela é mais conhecida como a camada da vida, ela tem de 0 a 18 quilômetros e é nela onde nós temos os gases vitais e onde acontecem os fenômenos meteorológicos, tá certo? A pressão atmosférica a gente vai entender como se no centro da Terra nós tivéssemos um ímã, tá certo? Então, quanto mais próximos desse ímã, maior a pressão. Quanto mais distante desse ímã, menor a pressão, tá certo? E é isso que está escrito aí, ó. É a pressão que o ar da atmosfera exerce sobre a superfície do planeta, tá? Essa pressão pode mudar de acordo com a variação de altitude, ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão e, consequentemente, quanto menor a altitude, maior a pressão exercida pelo ar na superfície terrestre. Por que nós não sentimos isso dentro da aeronave? Porque nós estamos dentro de uma cabine pressurizada, tá certo? A cabine, quando ela é pressurizada, ela sofre um bombeamento ativo de ar para dentro dela, a fim de que a pressão da cabine seja adequada para o corpo humano. Acima de 10 mil pés, esse bombeamento já é necessário para manter a pressão da cabine sempre a 8 mil pés. Então, independente da altura da aeronave, dentro da aeronave nós vamos ter sempre a sensação de 8 mil pés. A despressurização lenta de cabine, ela vai acontecer com cerca de 90 metros por minuto, que é quando o avião está pousando e decolando, e a gente já sente aquele pequeno desconforto dentro do ouvido, tá certo? Ela pode acarretar, além daquele desconforto, fadiga, dor de cabeça, cansaço, confusão ou euforia, problemas de coordenação, dificuldade de raciocínio e visão. E aí, a gente já costuma sentir algumas coisas, né? Outros sintomas, mas quando ela acontece já controlada e lenta, ela já acarreta alguns sintomas e sinais, tá certo? Ela pode acontecer também de maneira rápida ou explosiva, e o que difere uma da outra é somente o tempo. Então, a explosiva em 1 segundo e a rápida em 10 segundos, tá certo? Mas ambas vão ter as mesmas causas e os mesmos sinais e sintomas. As causas podem ser fadiga estrutural, ferrugem, falha no fechamento de portas, falha nas estruturas e perda de componentes de cabine. Elas podem acarretar saída brusca do ar dos pulmões, sensação de ofuscamento, confusão mental, dores nas cavidades abdominais, aeroembolismo, hipóxia e a aeronave pode condensar. Professor, o que vai ser essa aeronave condensar? Dentro da aeronave, nós vamos ter uma temperatura muito quente de ar relativa à temperatura do ar lá em cima. E aí, quando esse ar frio entra na aeronave de maneira muito brusca, o choque dessa diferença de temperatura entre os ares faz com que forme uma névoa. E aí a gente chama de condensar, tá certo? Muito específico, nós temos a aerodilatação e aerobarotrauma, tá certo? A aerodilatação é a expansão dos gases que já estão dentro daquela cavidade, tá? Dentro do nosso organismo nós temos inúmeras cavidades que já contêm ar, e quando esse ar expande, nós temos um caso de aerodilatação ou aerobarotrauma, tá certo? Vamos lembrar que a aerodilatação, aero de ar, dilatação de dilata, ou seja, já é um ar que está lá e vai dilatar. E aí, quando ele acontece nos seios nasais ou frontais, nós temos uma aerosinusite, tá? Quando esse ar que está no nosso estômago dilata, nós temos um caso de aerogastria ou aerogastropatia, e a gente vai poder liberar esse ar que está presente no nosso estômago por meio de arrotos, e isso pode abrandar ou amenizar totalmente os sintomas da aerogastria. Nós temos a aeroenteropatia, que é o ar que está presente no nosso intestino que se dilata, tá? E quando a gente falar desse ar que dilata no nosso sistema digestivo, seja ele estômago ou
ou seja ele intestino, ele pode causar expansão do abdômen, né, aumento do abdômen, e para a gente esse nome tem um nome, esse fato tem um nome, que é a diástase, tá? E quando a gente tiver um caso de aeroenteropatia, me desculpem, nós vamos poder liberar esses gases por meio de flatos, tá certo? Para abrandar também a dor. Qualquer canal aberto ou perda de massa no dente causa ar dentro do dente, né, da massa do dente. E essa expansão desse ar é uma das nossas formas mais dolorosas de aerodilatação e ela ganha o nome de aerodontobaropatia ou aerodontalgia. E quando ela acontece no ouvido, a gente vai ter uma aerotite ou uma barotite, que é a diferença de pressão entre o ouvido médio e interno. E para abrandar os sintomas, a gente pode incentivar bocejo, deglutição, mastigação, porque elas abrem um canal auditivo que faz com que a pressão se iguale e cessem os sintomas, tá certo? Aqui nessa imagem a gente tem bem ilustrado onde é o ouvido externo, médio e interno. Aqui onde tem escrito martelo, nós temos uma porção de ossículos que se mexem quando a gente deglute, boceja. Quando eles se mexem, eles abrem o canal auditivo, as duas pressões se igualam e passa o desconforto. O desconforto nada mais é do que essa faixinha branca que nós temos aqui, ó, perto dos ossículos, é o nosso tímpano. Quando você mexe na diferença de pressão entre o médio e o interno, você abaula seu intestino, seu intestino não, gente, seu tímpano. E aí, quando ele abaula, quando ele se move, perde a forma anatômica normal dele, você sente esse desconforto. E quando essa pressão se iguala, ele volta para a forma anatômica normal e você fica feliz da vida sem nenhum incômodo, tá certo? Agora eu vou pausar e já eu vou falar sobre aeroembolismo, porque temos uma diferença entre um e outro. Mas se a sua dúvida ficou em aerodilatação, assiste só até aqui.